Breve retrospecto. Kim Il-sung, que é o primeiro líder, foi a pessoa que, com 14 anos de idade, fundou um exército guerrilheiro para lutar contra os japoneses. Ele fundou a República e ele liderou uma guerra contra os Estados Unidos, uma guerra que durou 3 anos, que é a chamada Guerra da Coreia, que foi uma guerra devastadora, que matou 3 milhões e meio de coreanos, e ainda assim a Coreia do Norte consegue, no fim, vencer. Foi um processo colonial que rolou do Japão. O Japão queria colonizar a Coreia e escravizar os coreanos, era isso? E assim que aconteceu. O Japão, no final do século XIX, saiu de um isolamento que tinha e queria se tornar uma potência global. A gente conhece esse período como a Restauração Meiji. Nesse período, o Japão reparou que suas indústrias, os seus recursos eram escassos. O Japão é um conjunto de ilhas, né, um arquipélago, com muitas pessoas e, às vezes, poucos recursos. Então, naquele momento, o Império Japonês começa a se expandir. E o primeiro alvo deles é a Coreia. Por quê? A Coreia, naquele período, início do século XX, era um país muito fraco. Era um país que tinha, inclusive, um tratado com a China de que, se acontecesse alguma coisa com ela, a China tutelava. Isso, a China iria lá defender. Só que, por sua vez, a China estava vivendo a queda do Império e a proclamação da República. Então a China, naquele momento, não tinha forças suficientes nem para resolver seus assuntos internos. Imagine a Coreia. A China já vivia os problemas com a Inglaterra também nessa época. Isso, o século das humilhações. É um momento que a Inglaterra, a França, isso, toda a invasão da China, tomada de territórios, né, ali naquele processo do final do século XIX. Aí o Japão invade a Coreia. Existem 2 momentos. Primeiro, em 1905... o Japão obriga a Coreia a ter um tipo de exclusividade dos seus portos e dos seus bens econômicos com o Japão. Então é o momento que os japoneses furam a Coreia era um país isolado do mundo. E aqui a gente não está falando de Coreia do Norte e Coreia do Sul. A gente está falando do Império Coreano, que era um único. A Coreia vivia isolada do restante do mundo. O Japão, então, fura esse isolamento à força e começa a acessar, né, os equipamentos, os portos, as regiões coreanas, com exclusividade. 5 anos depois, em 1910, não satisfeitos com esse arranjo, o Japão invade mesmo, com tropas a Coreia. Essa ocupação de 1910 vai durar até 1945. E aí eles tentam impor o idioma deles, Sim. Proíbem. Isso rolou mesmo? Proibiu o coreano de falar o coreano? Isso rolou. Olha, lembra quando nós falamos, por exemplo, do comportamento dos nazistas com os judeus e com as outras pessoas que os nazistas consideravam seres humanos inferiores? A gente pode traçar um paralelo com o que os japoneses faziam com os coreanos, os chineses, os vietnamitas, porque os japoneses tinham um pensamento. Apesar da gente não classificar muitas vezes como fascismo, porque era no início do século XX e o fascismo na Europa só viria lá na década de 20 e 30 com Hitler, Mussolini e tudo mais, é um pensamento fascista de superioridade racial. Os japoneses realmente achavam que eram superiores racialmente aos japoneses, aos chineses, aos coreanos, e que esses povos estavam destinados a serem seus escravos. E que aquele território que eles ocupavam eram os seus espaços vitais. Então a Coreia e a China não deveriam ser Coreia e China, deveriam ser territórios do Japão, para eles usarem como quisessem. Então no processo de ocupação da Península Coreana, eles vão impor uma lei em que eles proíbem o uso do idioma coreano, obrigam os coreanos a trocarem os seus nomes coreanos para versões niponizadas, impõem uma censura terrível sobre qualquer atividade anti-japonesa. A gente não poderia estar, por exemplo, fazendo um podcast desse na Coreia ocupada pelo Japão, ou sequer conversando com mais de... Nós 4 aqui já seríamos considerados um grupo terrorista para a polícia japonesa, né? Existia uma censura total. E o que há também um tema que até hoje é muito debatido, que o Japão nunca admitiu, a questão do sequestro dos coreanos para o Japão e para outras regiões, né? Principalmente das mulheres. Por isso que a maior comunidade coreana que existe hoje fora da Coreia é no Japão. Inclusive, a boa parte dessa comunidade é pró-Coreia do Norte, né? No período colonial, 200 mil mulheres coreanas foram raptadas pelos japoneses de dentro de suas casas e levadas como escravas sexuais do exército, 200 mil, né? E do exército imperial japonês. Então essas mulheres às vezes eram tiradas da Coreia e depois de serem violentadas de todas as formas possíveis nas Filipinas, no Vietnã, na China, elas eram executadas. Então você imagine a quantidade de centenas de milhares de famílias que perderam para sempre o contato com suas filhas, com suas mães, com suas tias, né, que desapareceram para sempre. Seus corpos nunca voltaram para sua pátria, né? Os homens eram levados como escravos para o arquipélago japonês. Essas grandes empresas japonesas que nós conhecemos hoje, a Mitsubishi, por aí vai, elas têm uma história muito complicada, porque elas aumentaram o seu poderio, justamente na época do Império Japonês, usando mão de obra escrava dos coreanos.
que eram usados até a exaustão, até morrerem, tal qual os nazistas fizeram na Europa. Os japoneses também fizeram isso, com os coreanos, japoneses e por aí vai. Então, nesse momento de ocupação japonesa terrível, Kim Il-sung funda um exército guerrilheiro. Kim Il-sung era uma figura totalmente ligada ao projeto do comunismo, do socialismo. Em 1917 tinha acontecido a Revolução na Rússia, a fundação da União Soviética. Os ideais comunistas se espalharam pelo mundo inteiro, inclusive chegaram até o Brasil. Nós temos as grandes greves de 1917, a organização do movimento anarquista, do movimento comunista, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Com Lenin nessa época? Assim, teve contato com os trabalhos de Marx, Engels, Lenin, os clássicos do marxismo. E aí Kim Il-sung entendeu que precisava libertar a Coreia da ocupação japonesa e logo após isso transformar a Coreia em um país socialista. Kim Il-sung é uma das primeiras pessoas a atrelar libertação nacional e anticolonialismo com o socialismo. Dessas ideias entrelaçadas que ele vai fazer de libertação anticolonial, anti-imperialista e construção do socialismo, vai nascer um socialismo diferente chamado socialismo Juche, que é o tipo de socialismo que a Coreia pratica hoje. Ela não se declara marxista-leninista ou maoísta ou qualquer outra linha. Ela diz que é o socialismo Juche. Socialismo coreano. Um socialismo de estilo coreano que atrela a questão do anticolonialismo, da independência e soberania. Inclusive, soberania das massas populares sobre elas mesmas para serem as principais condutoras do processo. Por isso que, voltando no que nós estávamos dizendo, a figura do líder na Coreia não é uma figura divina e nem é vista como uma figura monárquica com privilégios extraordinários que consegue sozinho, com uma clarividência, governar tudo sozinho e decidir tudo sempre corretamente e tudo mais. São as massas populares, isso os próprios líderes escreveram, são as massas populares que são as donas do processo. Por que os líderes são tão respeitados lá? Kim Il-sung libertou a Coreia da ocupação japonesa. Kim Il-sung foi a figura que fundou a República. Kim Il-sung é o que fica com o braço para frente ou o outro? O braço para... Ah, daquelas estátuas que você está falando. São os dois principais. É o que fica com o braço para frente. É o mais velhinho das fotografias, com cabelinho branco e tal. Depois do presidente Kim Il-sung, tem a liderança do general Kim Jong-il, que inclusive foi uma figura que demorou 3, 4 anos para ascender ao poder após a morte de seu pai. Houve um processo de eleição interna na Coreia, que só depois desse período é que ele foi elevado ao posto de líder. Foi a figura que nos anos 90, que foi um período muito difícil para a Coreia do Norte. 90 agora isso aí já. Isso, década de 90 agora do século passado. Depois que as Coreias se separaram. Já muito depois da Coreia ter se separado. Foi um período muito difícil na história da Coreia, chamado Árdua Marcha. A União Soviética tinha acabado, existiam muitos problemas econômicos por conta do fim das experiências socialistas, que eram as que mais comercializavam com a Coreia. E naquele período os Estados Unidos impuseram um cerco militar. Imagina quando um exército quer dominar uma cidade, mas ao invés de invadi-la, como os nazistas fizeram em Leningrado, você bloqueia a cidade, né? Você cerca e impede que entram qualquer coisa, alimento, energia, medicamentos, por aí vai. Agora imagine esse tipo de cerco militar, que é muito conhecido na história, sendo praticado contra um país inteiro. Essa é a situação da Coreia nos anos 90. Um bloqueio de Leningrado em uma proporção, uma escala macro, um país inteiro. Não entra e não sai nada. E, se possível, que eles morram todos de fome, mas que pelo menos o regime caia. Essa era a ideologia dos Estados Unidos para a Coreia nos anos 90. Kim Jong-il vai ser a pessoa que, nesse período, ao invés de desistir, jogar fora a luta de tantas gerações pela libertação do país, deixar os americanos vencerem, entregar o país para os Yankees, vai ser a figura que vai falar assim, não, mesmo que estejamos com muitos problemas, é agora que nós vamos fortalecer toda a nossa convicção ideológica, toda a nossa convicção de que o nosso país é nosso, de que nós somos os mestres do nosso destino, que somente a gente pode decidir o que quer. E aí ele cria um programa nuclear, entendendo que a única linguagem que os Estados Unidos entenderiam para não provocarem uma guerra seria a construção de bombas atômicas. É a figura que consegue começar a recuperar a economia do período dos anos 90, já ali nos anos de 2010, 2009 a economia estava se recuperando, e aí ele falece. Inclusive, quando ele falece, não existia também, em nenhum momento ele falou assim, eu quero que o meu filho assuma, hein? Tem que ser o meu filho. Só que o filho dele, assim como ele, desde criança, era uma pessoa envolvida no processo político.
que já estava, lembrando, Kim Jong-il é politizada, vivia vivia naquilo. Kim Jong-il nasceu na época da guerrilha contra o Japão, ele nasceu numa trincheira de guerra. Ele cresceu vendo o país dele ser totalmente dilacerado pelos Estados Unidos, ele era criança. Quando ele era adolescente, ele ajudou na reconstrução do país, nos chamados planos Cholima, na pós-década de 50. Eu queria muito daqui a pouco falar mais sobre a Guerra da Coreia, que eu acho que isso é um tema muito importante. Inclusive, ele trabalhou na reconstrução da própria universidade que ele estudou, né? Tem várias fotos dele construindo, literalmente, a universidade. O cara da obra ali. Apesar de ser filho do líder, ele nunca foi tratado como filho do líder. Ele era uma figura comum, que estudou numa turma com todos os seus colegas, fazia as mesmas provas, passava do mesmo jeito que os outros e trabalhou arduamente na reconstrução do país como todos os outros. A história de Kim Jong-un é muito parecida ao atual líder, né? Também, desde muito jovem, esteve inserido ali, né? Estudou com os coreanos e era um deputado da Assembleia Popular Suprema, eleito pelas pessoas, né, numa província do país. E aí sim, a Assembleia Popular Suprema, composta pelos 700 deputados, resolveu elegê-lo como líder da Comissão de Defesa Nacional, que já não existe mais hoje em dia. Ela virou aquele Comitê de Assuntos Estatais que eu comentei aqui, que é um dos 3 grandes blocos de poder da Coreia. A Coreia é um triunvirato, que a gente chama, né? 3 pessoas distintas é que governam o país. Mas, por questões simbólicas e questões politicamente construídas, a figura do líder, centrada ali na figura do Kim Jong-un, por exemplo, hoje em dia, é a que mais simbolicamente unifica as pessoas ao entorno de um projeto. Mas eu discordo totalmente da ideia de que tenha sido passado de pai para filho como uma obrigação constitucional, como algo do destino, ou como algo sagrado. E, sinceramente, convivendo mais de 10 anos com norte-coreanos, aquelas pessoas não estão olhando para os seus líderes e achando que eles são pessoas infalíveis, perfeitas e divindades. Abençoadas. Tanto estão é ali porque são qualificadas para estarem ali, são símbolos.